Buenas tardes. Como Ana Katia ha dicho, soy Angélica, bibliotecaria en Bireme. Voy a empezar a trabajar con legislación con ustedes, entonces estoy aprendiendo. Creo que va a ser muy útil esta presentación. Déjame un poquito de la metodología para legislación. La cobertura de la base de datos em legislação, né, contempla os seguintes instrumentos legais: códigos de saúde ou códigos sanitários, leis, decretos-leis, regulamentos, regulações e sus denominações equivalentes. Inclui, asimismo, as disposições constitucionais referidas à saúde e aspectos conexos com ella e os tratados internacionais, multilaterais ou bilaterais ratificados por el país. A cobertura temática principal contempla a saúde, né, é decir, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermedades, né. Isto está em la Constituição de la OMS, né, em los princípios básicos. A cobertura aún deve considerar-se a comunidade de usuários da base de dados. Inclui os tomadores de decisão, gerentes, profissionais, não só da área de saúde, propriamente dito, sino aqueles que contribuem ao logro de ella, como direito humano e parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e social. Na atualidade, a utilidade da base de dados incrementa ao permitir fazer o seguimento da normativa dos países que os países han emitido para o logro de los ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os limites são amplos e devem incorporar todos os aspectos que se referem à saúde no contexto da OMS. Então, considera-se normas jurídicas relevantes à eliminação das desigualdades em saúde, como, por exemplo, aquelas que criam programas de eliminação da pobreza com componentes de saúde, ou as que estabeleçam regras para o intercâmbio internacional de bens, produtos e serviços de saúde. Por exemplo, a cobertura cronológica é a legislação produzida a partir de 1978, com preferência ao processamento do material mais recente, né, cuja promulgação se anterior a essa fecha, de 1978, pero as bases de dados nacionais ou temáticas poderão incluir documentos de fechas anteriores em acordo com os critérios de seleção próprios. Isto é o general, pero a Argentina tem seus próprios critérios, não? A cobertura geográfica é países da América Latina e ao Caribe de habla inglesa, com base em seu nível nacional, estadual, provincial ou municipal. O foco da base regional de leis é preferentemente a legislação nacional, pero a legislação estadual, provincial e municipal também pode constar e ser recuperada. Então, como que hacemos a criação de registros em FIA-DMIN? Este é o enlace para acesso ao sistema. E a criação de usuários perfiles é administrada em outro sistema que é Bireme Accounts e é realizada por usuários de Bireme ou os coordenadores das bases bibliográficas. Neste caso, creio que Oscar é o coordenador e pode criar e gestionar estes usuários. Os usuários podem ter três perfis: documentalista, que pode criar registros, borrar os registros criados por ele, editar os registros criados por ele ou por outros usuários do mesmo centro cooperante. Neste caso é AR5.2, não? Se estão com estado de borrador. Se já estão com estado publicado, não é possível fazer a edição. Pode publicar
registros suyos o de otros usuarios de su centro cooperante. Y como he dicho, no puede modificar los registros ya publicados. Solamente los usuarios con perfil editor que pueden, además de todas las funciones del documentalista, puede editar cualquier registro en la base de su centro o de otros y cambiar el estado de cualquier registro también. Administrador solo está disponível para usuários internos da BIREME, que são superusuários que podemos administrar as tablas controladas e outras questões internas do sistema. Então, creio que agora todos estão com perfil editor em FIA-DMIN. Então, uma vez que estamos em FIA-DMIN, em seus casos, solamente vai aparecer aqui legislação, porque só têm acesso a esta base. Mas se mais adelante tiverem acesso a outras bases, só selecionar legislação. Aqui é o painel inicial com suas ações, o que ha sido cambiado por outros usuários, a que redes pertence, se há algum informe, por exemplo, o FIA-DMIN estará em manutenção, sempre estará aqui. Aqui vai aparecer seu usuário e seu código de centro cooperante. Uma vez selecionado a base de legislação, primeiramente vai aparecer esta pestaña, Mi legislação. Aqui vai aparecer todos os registros criados por você, né? Os registros criados por seu usuário. Já em la próxima pestaña, toda a legislação terá acesso a todos os registros da base de dados. Sempre que criamos um novo registro, temos que, em primeiro lugar, verificar se este registro já está em la base. E como hacemos isto? Buscando por número do acto aqui. Não sei se estão vendo la seta. Não sei, que não consigo. Sim, dá. Dá para ver? Perfeito. Então, aqui pode buscar por número do acto, ou se vas a cambiar algum registro ou chequear, pode utilizar esta expressão, ID dos pontos e o número do registro, que é este aqui em la esquerda, nesta coluna. Para fazer uma búsqueda avançada, terás que clicar em filtros e pode selecionar tipo de acto, país e em qual base está indicado. Aqui, como curiosidade, este título que aparece para o registro é formado por o tipo de acto que vas a llenar no registro, o número do acto e a fecha de emissão por extenso, não abreviada. Quando o registro tem na legislação tem um título, vai aparecer o título. Quando não tem, vai ser formado desta maneira. Aqui, por exemplo, quero pesquisar esta lei 27610. Então, puse o número aqui, tipo de lei, tipo de acto é lei, país Argentina, e hice a búsqueda. Esta búsqueda é realizada em los campos número do acto, título e denominação,
que vamos a ver más adelante. Entonces, si no, no hay aún esta ley o registro que necesito hacer, yo hago un clic en nueva legislación. Entonces, será abierta esta página, ¿no? Vamos a ver campo a campo. Entonces, son 5 pestañas: metadados, indexação, texto completo, relação e área temática. Empezando por metadados, o primeiro campo é estado. Há 5 estados possíveis. Relacionado, nós não selecionamos, porque relacionado só aparece em, aqui, em estado. Quando estamos fazendo uma relação dentro do registro com uma lei, um registro que aún não foi criado, vai ser criado um novo registro que que estará com o estado relacionado, que vou explicar melhor mais adelante. Então, nunca selecionamos este relacionado, né? Que são registros que foram criados pela pestaña relação de outro registro e que contém só metadados básicos. Borrador é por default. Sempre que empezamos a criar um registro, sempre estará como borrador. Neste caso, é um registro que foi enviado por um documentalista, muitas vezes é o coordenador ou um usuário com perfil editor faz a conferência antes da publicação, né? São nestes casos que deixamos como borrador. E registros com status borrador não vão aparecer no plugin de WordPress. Já publicado é o registro já verificado e que fica, né, que se queda disponível para a búsqueda no plugin. Então, sempre antes de gravar o registro, quando vai terminar, conferir se está como publicado o estado. Rechazado são aqueles registros que estavam publicados, pero que não se ajustam aos critérios da base. Então, o coordenador rechaza este registro e é sempre uma boa prática poner a justificação deste rechazo no campo notas. E borrados são registros também que estavam ou publicados ou como borrador, pero que por alguma razão ou deixou de existir a URL, ou não está mais recuperável, ou estava duplicado, né? Então, também poner a justificação ao campo notas. Aqui, diferente de como era antes em outras bases, em outros sistemas, estes estados são mais para controle interno do coordenador, para conferência e ordenação de los registros, que é uma metodologia. Então, o próximo campo é o país do acto, neste campo é de llenado obrigatório, e todos os demais campos que são controlados, que são listas, se definirão a partir desta opção, desta seleção. Então, aqui vamos utilizar como exemplo esta resolução. Neste caso, o país é Argentina. O próximo campo é tipo de acto, que é obrigatório também, foi uma lista pré-definida por o centro, e sempre devemos adoptar o nome do instrumento jurídico, tal qual aparece na publicação oficial. Em nosso exemplo, resolução. Então, há um campo de revisado.
Si este registro ya pasó por un proceso de revisión de sus datos, es solo hacer un clic en revisado y esta revisión es realizada por el país o centro responsable. Este não é um llenado obrigatório. O próximo campo, o número do acto, que é essencial, né? Como já sabem melhor que eu, é um código alfanumérico utilizado por o órgão promulgador para identificar o instrumento jurídico. Então, é necessário registrar em la forma em que aparece no documento. E caso o código venha acompanhado de uma sigla, esta sigla deve ser incluída solo se é a parte essencial deste número. E se pode omitir os zeros iniciais do número. Então, em nosso exemplo, 404. Próximo campo é título, que é um llenado essencial também, pero estuve conferindo, né, fazendo um monitoreio de los registros migrados e quase nenhum tem título, é interessante. E este título só vai ser llenado, né, se a forma pela qual um legislador identifica um determinado instrumento jurídico e que hace que este passe a ser reconhecido por este nome, o título, e não por sua numeração. Em nosso exemplo, não há nenhum título, então se queda em branco. O próximo campo é denominação, que já havia antecedentes, não? Que é a forma por la qual um legislador individualiza um determinado instrumento, fazendo com que este passe a ser reconhecido por este nome e título e não por sua numeração. Esta forma também ocorre quando grupos de uma sociedade dão um apodo a um instrumento jurídico, no qual cria um nome consensual. Aqui em Brasil, por exemplo, temos a Lei Maria da Penha, que é, eu não sei qual é o número, qual é o número desta lei, pero todos quando decimos Lei Maria da Penha, já sabemos a qual lei se refere, e não é seu título, é sua denominação. Então, devemos utilizar este campo para indicar a denominação de um código ou regulamento aprovado, reglamentado ou instituído por um instrumento jurídico e que siga em anexo a este. Não, mentira. eu hice lá. Aqui vou retirar esta parte. É um instrumento jurídico que é a própria Constituição do país, ou é o apodo de um instrumento jurídico que se hace consensual para uso. Esta definição é de TCLRs. Então, eu hice uma búsqueda por esta resolução 404 e constatei que ella é conhecida como profissionais da saúde. Em muitos lugares não está resolução 404, e sim profissionais de resolução, profissionais da saúde. Perdão. Então, em denominação, eu puse profissionais da saúde. O campo é uma lista que indicado em e vai selecionar as bases, pode ser mais que uma, as bases de dados onde deve aparecer o registro. Neste caso, Legisalud Argentina. A próxima lista, o próximo campo, é o campo colección, que é uma lista também pré-definida por o país, o centro, e atua como filtro no plugin. Não sei se já han visto como ficará, como será em WordPress, pero será em o lado direito há filtro chamado colección, que é este aqui.
y puede ser seleccionado más que un ítem también. En este caso, con las opciones disponibles, seleccioné ejercicio profesional y recursos humanos en salud. Esfera del acto, é o nível geográfico, alcance do instrumento jurídico, e se deve selecionar apenas um dos elementos, por isso que não há aquela cajita para seleção. En este caso, después Katia puede explicar mejor. Mercosur, Parlatino y UNASUR no, por definición, no serían esferas del acto, serían grupo geográfico, que es un otro campo, pero en caso de Argentina y de Legisalud, estas opções, Mercosur, Parlatino e UNASUR, não vão aparecer em grupo geográfico, pero em esfera de acto. Então, neste caso... Coleção, vão aparecer em coleção. Ah, perfeito. Então, vai a cambiar. Neste caso, por la lectura de la resolução, a esfera é nacional. Sim, eu... aqui... eu pongo que é provincial ou municipal, então devo llenar aqui estado e cidade, né? Que é, de novo, é uma lista predefinida de acordo com o país previamente selecionado. Então, em nosso caso, como é de República Argentina, não há estado ou cidade, né? Como é nacional. Aqui, que é comentado sobre o grupo geográfico, né, que é o grupo que promulgou, e llenamos este campo quando o instrumento jurídico seja de nível geográfico internacional, seria o caso de Mercosul, como no caso dos mercados econômicos comuns e grupos de integração. No caso de Argentina, creio que vocês não vão utilizar este campo. Então, aqui também não é identificado grupos geográficos. Hasta, né, incluso porque é nacional e não internacional esta resolução. Então, nome de la fuente publicadora do instrumento, neste caso, foi publicado em boletim oficial. Volumen corresponde à maior subdivisão de uma série, quando é uma série de leis, de resoluções, não? Que há volume, ano e tomo. Então, se presente, nós registramos em signos arábicos ou romanos, e se não é uma publicação seriada, nós omitimos esta informação. Número de fascículo também é a mesma coisa. Sí, Angélica, enquanto isso eu posso falar um pouquinho? Sim, sim. Tá bem. Em Tesseleges não havia, há alguns campos que não tem em Fiadimim, e em Fiadimim tem alguns campos que não havia em Tesseleges. Então, grupo geográfico, volume, número do fascículo e páginas não havia em Tesseleges, então não há nada que vá ser migrado para estes campos. Penso, se vocês não utilizavam esses campos em Tesseleges, provavelmente também não vão completar esses campos acá em Fiadimim, pero a Angélica está passando todos os campos de la metodologia. Tem mais um campo que é de idioma. Também não tinha em Tesseleges, porque todos eram em espanhol, pero acá, como nós usamos em uma rede, que há outros países que falam outros idiomas, então tem esse campo também. Era só isso que eu queria falar. Perfeito. E paginação. Em caso de Argentina, vi que vão utilizar URL, então são documentos em HTML que, né,
Cuando son PDF, ahí tienen páginas, pero normalmente no. Cuando hay, podemos registrar en este campo. En nuestro ejemplo no hay volumen, ni fascículo, ni paginación, entonces yo omití la información. Ahora, fecha de emisión y fecha de publicación. La fecha de emisión é incluso a fecha de sanção, e para o ano utilizar sempre 4 dígitos, né, omitindo a pontuação de milhar, ou seja, não pode ser 2.021, sempre sem ponto. E fecha de publicação, também utilizar 4 dígitos para o ano, e sem pontuação de milhar. É só seguir este esquema, não? Que está aqui, de 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para o ano. Quando hacemos um clique em esta cajita, abre um assistente que pode utilizar aqui este calendário. Se for utilizar este calendário, primeiro há que clicar no ano para corrigir se não é 2020 ou agora 2021. Depois, tem que clicar ao mês e depois no dia. Aí sempre que conferir. Ou pode também escrever direto no campo. En nuestro ejemplo, la fecha de emisión es 13 de mayo de 2008 y la fecha de publicación en el boletín es 20 de mayo de 2008. Ahora, órgano emisor del acto, también una lista predefinida con el nombre del órgano responsable por la promulgación del instrumento jurídico. En nuestro ejemplo es el Ministerio de la Salud. Idioma, solo aqui, neste caso, é o idioma do próprio documento. Não é o idioma do país ou do documentalista. Creio que sempre as legislações da Argentina vão ser espanhol. ¿No? Aqui temos a fecha de vigência do acto, que devemos llenar com os dados relativos ao início de vigência de um instrumento jurídico. E a vigência do acto, que é uma fecha, devemos llenar com dia, mês e ano. A vigência pode ser um texto, né, que se refere a um período determinado, por exemplo, 45 dias depois da fecha. Em nosso exemplo, por la lectura no identificado nenhuma destas informações. Há algumas vigências, pero são vigências de la criação dos registros profissionais, não a vigência de la resolução. A ementa oficial, que corresponde ao resumo do objeto da norma, permitindo a identificação de seu conteúdo, e aparece ao princípio do documento, em la epígrafe, não? E neste caso, é só fazer a cópia, né? Aqui, novas condições de matriculação, e assim por diante. Ementa não oficial. Em caso que o documentalista não tenha a necessidade de complementar a ementa oficial, ou não existe no documento que se está registrando, podemos utilizar este campo. E notas, todas as demais notas complementares que podem considerar-se necessárias. Por exemplo, se publicou no suplemento 2245, sim? Outras notas que podem identificar melhor este registro.
Agora vamos para a pestaña de indexação. Aqui, eu vou deixar um enlace com uma playlist de vários vídeos que explicam o que é indexação, né? Para se tiverem curiosidade ou interesse em saber mais. E agora, esta diapositiva, a Sueli que vai explicar. Ok. Entonces, esta es una pestaña que hay que evaluar si ustedes van a utilizar, porque hasta donde sea la anterior, por favor, Angélica. Ahí está, gracias. En esta pantalla es una pestaña, perdón, que generalmente ustedes no utilizaban. ¿Por qué? El proceso de indexación es el proceso de describir temáticamente el asunto del decreto, de la ley, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hasta el momento, ustedes no estaban utilizando porque estaban utilizando la metodología de TCLegis, ¿no? Pero en FIADMIN, por ser una base de datos, nosotros tenemos la oportunidad de incluir estos descriptores para facilitar la recuperación de estos documentos. Y hay muchos descriptores dentro del DEX, descriptores en ciencias de la salud, que pueden ser utilizados por ustedes justamente para esta definición temática de cada uno de los actos normativos que ustedes tienen dentro de la base de datos. Quando nós hablamos de um documento comum, muitas vezes utilizamos os descriptores que classificamos como sendo os temas principais, que são os descriptores principais, que são o ponto focal do documento, e também incluímos os descriptores que são os secundários, que são conceitos que apoiam a discussão do tema principal. Lo que nosotros muy probablemente vamos a tener en el caso de las leyes, de los actos normativos, es que puede ser que los documentos no son tan extensos y tal vez no sea necesario que tengamos descriptores secundarios. Pero los descriptores primarios serían bastante interesantes que ustedes utilicen y empiecen a partir de ahora a utilizar. Y yo voy a mostrar por qué. Pero para que ustedes conozcan, hay entonces una categoría específica, aún la anterior, la Angélica, hay una categoría específica que es de derecho sanitario, ¿ok? La anterior, ahí. Aquí está a la de derecho sanitario, como ustedes ven aquí. En la categoría de salud pública hay varios descriptores que son del área de legislación en general. Tanto que ustedes ven aquí, derechos humanos, derecho administrativo, jurisprudencia, derecho tributario. Entonces, hay varios descriptores en esta categoría que pueden ser interesantes para uso en la indexación. Pero, si vamos a hacer la indexación de una ley, por ejemplo, para el control de la venta de tabaco. Entonces, hay ahí también otros descriptores dentro del propio DEX para definir el tema de tabaco, tabaquismo o mismo humo. ¿Ok? Entonces, en la próxima pantalla, Angélica, solo hice aquí 3 búsquedas muy sencillas con 3 palabras que son relacionadas, que podrían interesar al usuario. Si yo incluyo dentro de la búsqueda, y estos resultados son de las leyes de Legisalud, ¿no? Si incluyo dentro de la caja de búsqueda humo, yo voy a recibir aquí 11 actos normativos. Si yo incluyo tabaco, voy a recibir 53 actos normativos. Y si yo incluyo dentro de la caja de búsqueda tabaquismo, yo voy a recuperar 14 actos normativos. Pero, ¿qué significa esto? Que la recuperación de las leyes y actos normativos que están en Legisalud, hoy día solo dependen de cómo está el título, si hay, y la ementa. Entonces, por esto es que sería tan interesante, tan importante,
que tengamos o uso de um descriptor de DEX para estandarizar e recuperar e garantizar que todas estas 53 actos normativos, por exemplo, ou mais, sejam recuperados quando alguém hace uma búsqueda. Porque hoje em dia, se uma pessoa, um usuário, hace uma búsqueda por 1, 2 ou 3 tipos de palavras parecidas ou com os sentidos parecidos, né? Aí poderia não recuperar todo o que há de legislação sobre o controle do tabaco, de qualquer tema que seja, ok? Pero esto depende única e exclusivamente do uso de los descriptores DEX. De la forma como está hoy día, si hago estas búsquedas, voy a tener distintos resultados para cada palabra que el usuario incluye, ¿ok? Pero si yo uso un descriptor, yo podría garantizar que los 53 o más, porque yo no sé si los 14 y 11 que están aquí, también son repetidos aquí dentro de este resultado de tabaco, ¿ok? E aí, solo he incluído um descriptor DEX, que é comercialização de produtos derivados do tabaco. E aí, a descrição de qual é a nota de alcance, qual é a hierarquia. É que aqui solo he copiado e pegado a definição aqui que está em negrita, não? Qual é o descriptor que é utilizado dentro do DEX. Pero se ven aqui um pouco mais abaixo, há términos que são alternativos. Então, que são, por exemplo, sinônimos, ok? Então, se uma pessoa, se uno busca por venda de cigarros, independente do idioma, incluso se está em português, espanhol, inglês ou francês, vai recuperar toda a legislação que poderia ser buscada como venda de cigarros, comércio de produtos derivados do tabaco, comércio de cigarros ou mesmo por el próprio descriptor autorizado, que é comercialização de produtos derivados do tabaco. ¿Sí? Então, quando nós pensamos aqui sobre as possibilidades que há de recuperação destes actos normativos com o uso de descriptores, vemos que, además de la inclusión de los sinónimos, también hay la garantía de que si el acto normativo está en otro idioma, también va a ser recuperado. ¿Ok? Próximo, por favor, Angélica. Yo creo que ya tengo más una. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo he copiado aquí dos pantallas. Una con la palabra comercialización tabaco. E aí he recuperado uma palavra, um acto normativo. Quando eu he incluído, claro que não ia aparecer porque não há indicação em legislação hoje dia, pero se eu tuviera comercialização de produtos derivados do tabaco e esto estuviera indicado dentro do acto normativo, dentro do registro do acto normativo, eu ia garantir que este documento que está aqui, a Lei 4.714, seria recuperada e também iba a garantizar que outras leis que seriam deste mesmo tema seriam recuperados, ok? Então, isto é só para mostrar um pouco para vocês como o uso de estes descriptores é tão importante para a recuperação que vocês vão ter dentro da base de dados, ok? E eu não sei muito bem como era antes a identificação, a búsqueda dentro da coleção de TCLRs, pero o fato de termos aqui estes descriptores realmente apoia muitíssimo ao usuário quando necessitam recuperar toda a legislação de Argentina sobre um determinado tema, ok? Então, quando nós falamos da indicação, estamos falando de usos de descriptores primários, que seria, neste caso, não? Comercialização de produtos derivados do tabaco e outros descriptores também, ok? Também há outros campos, eu creio que estes últimos, Angélica, pode passar o próximo, só para que eu pueda ver. Então, aqui, a Angélica ha incluído aqui a pantalla de como aparece dentro do sistema FIA-DMIN. Para a definição se um descriptor é primário ou não,
Entonces, para definir si un descriptor es primario o no, si es el punto focal, si el tema principal fue descrito, hay que buscar aquí dentro del sistema y a partir de aquí del sistema FIADMIN, se busca el servicio de DEX, donde va a ser el indicador, el bibliotecólogo, ¿no? Va a hacer la búsqueda por los descriptores, ¿ok? Y si es el punto focal, va a pinchar aquí en este select box para informar. Este es el punto focal de este documento, de este acto normativo. Si no es, deja sin el select box señalado. Pero toda la legislación, todos los registros deben tener por lo menos un descriptor primario. El siguiente, por favor, Angélica. Ahí está, cuando se selecciona aquí como un descriptor primario, el próximo, ahí está. Y aquí cuando es un descriptor secundario, deja este select box sin, deja vacío, ¿no? Vacío. Y hay casos, por ejemplo, si es una ley, acto normativo, ¿no? Que regula una institución, hay que incluir aquí en este campo, institución como tema. ¿Cuál es la institución que se refiere a esta ley? Hay muchos casos, ¿no? De leyes donde hay que incluir aquí la institución. Ana Kátia? Oi, Su. Então, o site de legislação da Argentina voltou. E eles têm uma coisa parecida que chama Atlas Federal. E nesse Atlas Federal tem várias opções, mas eles têm legislação temática e tem tabaquismo. É isso? E aí eu não sei como eles fazem, mas eles têm eu acho que é pelo... Não sei se é pelo... Não é coleção, eu acho que eu não sei se eles fazem por essa indexação de uma outra forma, mas eles têm alguma coisa meio parecida. Era isso. Ok, gracias entonces. Entonces, Kátia, entonces ha dicho aquí que hay entonces como una especie de definición por colección. Pero de la misma forma, cuando yo estaba analizando el plugin, la colección, ¿no? De factores de riesgo de la OPS, y yo vi también que hay una definición por colección, pero hice la misma prueba, humo, tabaquismo, y el otro tabaco, ¿no? Y ocurrió lo mismo, entonces, hay un problema que solo tener también una colección también no garantiza que todo lo que hay sobre este tema va a ser recuperado. Lo que garantiza esto es cuando está indicado con el descriptor adecuado. ¿Está bien? Bien, pero esto es en los descriptores primarios y secundarios. Aquí es sobre una ley o un acto normativo que habla o que regula una institución. Y cuando es regulado, es una ley referente a una institución, se incluye el nombre controlado, no sé, por ejemplo, Argentina.Ministerio de Salud de Salud, creo que es algo así. Y ahí ustedes van a estandarizar este nombre de la institución, pero siempre estandarizado para que sea más sencillo para la recuperación después. El próximo, Angélica. Descriptores locales. Ahí yo no sé si ustedes ahí de Legisalud tienen, si mantienen algún tesauro, algún glosario o terminología específica utilizada por ustedes. Si utilizan, sería en este campo de descriptores locales que ustedes deberían utilizar y copiar y pegar aquí en este caso, aún es copiar y pegar. En el futuro esperamos que se pueda también llamar un servicio, pero por ahora es copiar y pegar también los descriptores de este glosario para añadir, incluir aquí en este campo de descriptores locales. Próximo. Descriptores locales geográficos. Lo que ocurre es que el DEX y el MESH solo poseen los nombres de países y las provincias de Estados Unidos. Los países tenemos de todo el mundo, pero no tenemos aún
sería muy bueno para nosotros, pero no tenemos aún una tabla con todas las provincias que hay o todas las ciudades que hay en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, cuando es una ley o acto normativo que se refiera a una ciudad específica, una provincia específica, o mismo una región, no sé, Mercosul, algo así, no sé, región amazónica, región andina, el local correcto para hacer esto sería aquí también en descriptores locales geográficos, ¿está bien? Sería bueno también mantener un glosario de cómo será utilizado estos nombres, un glosario estandarizado para que no se utilice uno de un día de una manera y otro día de otra manera, ¿ok? Sería bueno también mantener un glosario de estas regiones geográficas para estandarización. Próximo. Entonces, la parte más difícil es con Sueli, la más sencilla conmigo. Oh, gracias, Angélica. Entonces, la tercera pestaña es texto completo. Aqui vamos a poner o enlace para o acto normativo ou añadir o arquivo em PDF, por exemplo. Então, se é um enlace, ponemos aqui, escorremos o idioma, ou se há mais que é só añadir, ou se é um artigo em formato PDF, hacemos o upload neste campo. En el ejemplo de la resolución 404 está en este enderezo electrónico, idioma español, pronto, es solo esto. Es la pestaña más fácil. Ahora la pestaña relación, né, que ella es con el fin de permitir la navegación entre los registros de instrumentos jurídicos relacionados entre sí. Y ellos se registran como enlaces de hipertexto, né, como modificaciones del instrumento jurídico, instrumentos jurídicos relacionados, reglamentación, derogaciones, y hay varios otros tipos de relación. Primeiro, vamos fazer uma búsqueda por o tipo de legislação que queremos fazer a relação. Quando hacemos clique neste campo, vai abrir este outro campo, é pop-up. É importante quando estamos trabalhando em FIA-DMIN, habilitar não habilitar o bloqueador de pop-up, deixar permitido. Então, eu hago a búsqueda por tipo de acto, número e ano. E clico em que é lupa em espanhol, não sei. Se não é encontrado, vai aparecer, né, não há legislação, então vou criar uma nova legislação. Quando eu vou criar esta nova legislação, vai aparecer uma pestaña solamente com estes dados básicos, que vou llenar com o tipo de acto, número, a fecha de emissão e se há a denominação. E clicar em añadir. Aqui, quando eu clico em añadir, vai ser criado um novo registro, e este registro é aquele que eu dije que vai estar com um estado relacionado. E futuramente pode entrar neste registro e fazer a edição, né, colocar mais dados. Em nuestro ejemplo, hay varias relaciones. Por ejemplo,
visto expediente, a lei 17.132, né, suas modificatórias, decreto regulamentário, tem várias relações. Então, se queda assim. Foi substituído, reglamentado, substituído, es complementado, complementa. E se eu entro neste registro em FIA de mim, vai estar a relação inversa, né? De substituir a resolução 404. Aqui, creemos que esta não é a melhor tradução, aparato. Antes, em leis leyes, era disposição. Depois, por favor, digam qual é a melhor tradução. E aqui está, este é erro no momento da migração de los dados. E esta coluna na ordem, creio que também não vai aparecer futuramente. Então, não se preocupem. Agora, área temática também creemos que é uma pestaña que não vai aparecer. Vamos verificar a necessidade de ter, que é solamente para BBS, né, que é uma agrupação específica de informação sobre o assunto de uma BBS, cuja função é permitir ao usuário a navegação por tópicos. Pero ustedes não vão utilizar esta pestaña. Então, a finalização do registro. Ao final da página, vai ter aqui cancelar ou guardar como publicado. Se o estado estiver como borrador, aqui vai estar guardar como borrador. Então, sempre verificar se o estado está como publicado, né? Se é a intenção já publicar este registro. Por exemplo, aqui, então, sempre vai aparecer ato criado em, la fecha e o usuário. Aqui está import, porque foi uma migração que Kátia ha realizado. Código do centro cooperante, de ustedes. A última edição, aí la fecha, que hoje, por o usuário, né? Eu hice modificações neste registro. E aqui há um campo de história de câmbios. Como aqui é pequeno, puse maior aqui. E quando hago um clique nesta história de câmbios, aparece todas as modificações hechas em nosso sistema. Como foi um registro migrado, a única modificação hecha em FIA de mim foi eu que corrigi, estava profissional e ex-profissionales. Então, é uma boa ferramenta para acompanhar, monitorear os registros. Este registro é o ID 12672. Puedo realizar a búsqueda com a expressão né, ID ponto, e é o ID dele. Como he dicho, não há título, então se formou este nome, né, como resolução, o tipo de acto, o número do acto e a fecha de emissão. Agora, em no plugin, vai estar desta maneira, né? Se não há título, da mesma maneira, o tipo do acto, número do acto, fecha de emissão, a ementa oficial, a fuente, a fecha de publicação, a esfera, né? A esfera do acto e o país, e aqui todas as relações. Aqui tem vea mais porque há mais relações. Se ustedes forem utilizar a indização, vai aparecer aqui também em azul que é possível clicar. E o texto em espanhol, PDF, HTML e XML. Pero aqui tenho que verificar, né, Ana Kátia, porque só há
URL, no hay PDF. Sim, sim, Entonces, no Angélica, tá sé. vendo? Ó, URL, esse é texto em espanhol, em XML, Ajá. PDF e HTML. Na verdade, tudo que hacemos la importación, como ya tiene los archivos en TCLS, nosotros simplesmente migramos para outro lugar. O Heitor havia hecho la URL e eu coloquei acá no FIADMIN. Por ejemplo, este registro en específico solo hay URL, no hay PDF. Entonces, Ah, não, estos tem o aquí PDF, a no, gente não no. subiu o arquivo, é isso que você Ah, está perfecto, falando. perfecto. Não hicimos, é isso, Sí, sí, entendí. los registros migrados não têm arquivos de upload, porque os arquivos de upload vão ficar em Argentina, não vão ficar acá, só estão acá para Ah, testes, tá perfecto. bem? Ah, comprendí. Então, o link vai para lá. Tanto que Heitor está finalizando esta parte de URL, não? Então, se tiver câmbio, nós hablamos conforme vamos haciendo los desarrollos. Ah, perfecto. Tá bem? Gracias. Aqui, uma coisa interessante a tomar nota. Em el plugin, quando selecionamos esta resolução, en el enlace vai aparecer este último número, é o ID em FIADMIN. Então, se necessita fazer uma búsqueda em FIADMIN para fazer alguma correção, ao invés de buscar por 404, que vai aparecer vários resultados, pode ir direto para ID 2.12672. É uma maneira mais rápida aqui. E creio que metodologia é isto. Este é nosso contato para qualquer dúvida. Estamos à disposição e vamos a disponibilizar estas diapositivas para ustedes. Perdón. Una consulta. Yo estaba viendo la pantalla anterior, pensando que eso es lo que ve el usuario. Y debajo de esa información, de la resolución 404, las distintas opciones de textos completos que puede aparecer, es decir, PDF, HTML. ¿Es correcto? ¿Esto sería lo que ve el usuario? Sim. En la información de las relaciones, había alguna de esas informaciones que decía texto sustituido por resolución tal, texto complementado por... La consulta en relación a eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay previsto en el sistema que podamos acceder a lo que se llama en nuestro país, de alguna manera se llama como texto actualizado o texto ordenado? Es decir, crear los editores, en este caso quien trabaje quien tenga esa facultad, crear el texto sobre el texto original, incorporar las modificaciones que se fueron realizando, que el legislador o el administrador fue realizando sobre el texto original. ¿Me alcanzo a explicar? Lo que yo comprendí es que hay en Argentina la posibilidad de hacer algunos cambios en el texto original. Y si es posible también tener esta opción, como había las otras relaciones, ¿no? De, ¿cómo es? Revisado o actualizado, ¿no es esto, Oscar? Que hay estos otros tipos. Hoy día, ¿es esto que yo estoy comprendiendo, Oscar? ¿Sí? No sé si me alcancé a explicar bien. La idea es que a partir además de las variantes que figuran, ¿no es cierto?, a las que pueda acceder el usuario, es decir, el PDF o el HTML y el tercero que no recuerdo ahora, si nosotros podemos crear
lo que se denomina un texto actualizado. Sim, Oscar, você está perguntando se pode subir mais algum arquivo atualizado naquele ato, naquele registro, é isso? Você está falando de relação, de relacionamento entre os atos, ou de añadir mais outro documento actualizado? Es añadir otro documento, es decir, Pode subir quantos documentos ustedes quiser. Se tiver outros documentos, ustedes podem añadir outros documentos, sim. Você quer mostrar, Angélica? es decir, aparte de esas tres opciones, nosotros podríamos agregar Sí, otra opción que se sí. denominaría texto actualizado. Pero não sei como que vamos Sí. fazer a denominação. Pero ustedes podem añadir vários documentos. No, 3 não é o limite. Pode añadir mais. Angélica Entonces, vai mostrar o sistema. No texto pero completo, esto Angélica. debe estar estandarizado, ¿no? Entonces, si no hay la opción en relación, si es, por ejemplo, actualizado, nueva versión, algo así, hay que estandarizar esta relación también. Vamos a ver aquí, cuando se ve aquí, ó, fue sustituido por, reglamentado por. Entonces, tú puedes pinchar ahí en esta opción, esto. No, en la caja ahí de opciones de tipos. Tipo de relação. Listo. Ela quer ver as opções. Tendríamos que tener la opción. Sí, pero Oscar, todas as opções que havia em TCLRs, nós conversamos com Oscar Bagrini, fazemos uma estandarização e carregamos em FIADEMIN. Então, todas as opções que tem em TCLRs, agora tem em FIADEMIN. Se há novos tipos de relacionamento, ou, não sei, outros órgãos emissor, coleção, todas as tabas controladas que vocês podem incluir outras opções, Oscar pode solicitar para nós e nós vamos a incluir, ¿tá bem? Está perfecto. Vamos a, después de esta charla, de esta clase que nos están dando, vamos a conversar con... Ahí en esta pantalla que nos están mostrando, aparecen tres opciones para el usuario. Ver el texto en español, ver el texto en PDF, y la otra opción. Yo decía de agregar una cuarta opción que es texto actualizado. Então, vocês podem añadir um texto qualquer, pero não vai aparecer texto actualizado, vai aparecer uma URL sem um nome, solamente a URL, né? Pero se vocês têm muito textos actualizados que tem que añadir, aí nós podemos conversar, entende? Hay que analizar bien si este texto actualizado no es otro registro, un nuevo registro, y después se hace la relación con el anterior. ¿Quedó claro? Si les parece bien, lo conversamos con Oscar y dejamos que sea un tema para conversar el lunes con ustedes, buscar con ustedes. Sí. Porque hay muchos textos actualizados en nuestra legislación, y es un servicio esencial que nosotros consideramos que tendríamos que brindarle a los usuarios. Sí, pero por todo que hablaste ahora, me parece que es un nuevo registro, que va a tener que crear un nuevo registro, y cuando llegue aquí en esta parte de relación, va a tener que hacer la relación con la ley anterior que fue actualizada. ¿Quedó un poco más claro o no? Por lo que todo lo que escuché, yo comprendí que hay que crear un nuevo registro. Después aquí hacer la ya hay aquí, actualiza, ¿no? Entonces, Angélica ha seleccionado aquí, actualiza. Entonces, ¿cuál ley esta nueva versión actualiza? Ahí hay que incluir aquí en el campo
cuál es el nombre, tipo de acto, número, fecha de emisión, ¿no? Y ahí sí, vamos a tener el anterior con esta relación y un nuevo registro como nuevo, que también va a tener esta relación con el antiguo, que la ley es que fue actualizada. Está bien, puede ser, pero lo volvemos a ver, lo hablamos con Oscar, y él que está más metido en lo que están charlando con ustedes, lo va a plantear de manera más clara. ¿Te parece, Oscar? Sí, sí, perfecto. Es un tema que ya, digamos, habíamos conversado al inicio del proyecto, igual que otros 2 o 3 ítems que son más específicos de, digamos, de lo que venimos trabajando con la plataforma TSLegis, y no hacen en sí digamos, al cronograma que estaba armado digamos, en el proyecto, ¿verdad? Así que sí, el lunes podemos continuar con este tema. Cuando empiecen a utilizar el sistema, ustedes van a tener mucho más dudas, porque van a ver todo lo que hay de diferencias, tal vez nuevas necesidades. Entonces, este es un muy buen momento para que podamos reportar, ustedes puedan reportar todas estas necesidades, si hay que crear o adecuar algo más en la metodología, ¿sí? Entonces, queden tranquilos. Ustedes van a tener mucho más dudas y ahí van reportando que nosotros vamos trabajando en la adecuación, también considerando el contexto regional, ¿está bien? Porque como es una metodología que atende a toda la América Latina y el Caribe, no podemos hacer cambios que cambien la metodología como un todo, pero todo lo que vi hasta el momento puede ser adecuado y aclarado con el sistema como está ahora, pero ahora es el momento para estas adecuaciones. ¿Está bien, Oscar? Quédate tranquilo, reporte todo lo que veas ahí como dudas y necesidades, y ahí vamos trabajando en esta adecuación. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, penso que é isso que Sueli falou. Vocês vão ter muito mais dúvidas quando começar a utilizar o sistema. O Oscar Bagrini está acompanhando, está haciendo o acompanhamento, e nós temos uma lista de solicitud de Oscar que ainda não foi desenvolvido, está em backlog, não, do projeto, né? E eu vou escrever acá o link do GitHub, onde nós hacemos o controle de projeto para vocês, se quiserem ver. Está, um segundo, acá. Penso que vocês podem começar a brincar com o sistema acá, quer ver? Vou colocar também um rato. O link do FIADMIN de curso. Não sei se todos têm acesso a eles, pero podemos fazer teste para vocês começarem a usar o FIADMIN, não? Conversar fazer reuniões com o Oscar para ver as dúvidas que tem ou as solicitudes, né? Não sei o que pensam. Perfecto, Katia. Te quería consultar sobre los usuarios, justamente con esto que decís, de que puedan ir practicando un poco usando el FIADMIN curso antes de cargar, ¿no es cierto?, en la base definitiva. Sim, eles já têm usuários, não tem? Acho que se está no accounts de produção, eles conseguem ver o curso? Ou tem que colocar eles no teste? Hay que crear los usuarios. No sé cuándo fue hecha la última actualización, Katia. Tal vez no tenga todos los usuarios de ellos. Entonces, si no hay que revisar
Y si no hay que crear. Y nosotros de Bireme que tenemos que hacer esto porque el sistema de Bireme Accounts es test, es de prueba, ¿no? Entonces, nosotros qué debemos hacer. Entonces, hay que revisar esto y ahí contestamos cuando esté listo. Enviamos a ustedes. Gracias, Sueli. Só uma coisa, Oscar vai analisar os registros que foram migrados. Lunes teremos uma reunião. Se tiver algo que não está bueno, eu necessito fazer nova migração, então borro tudo e depois migro novamente. Está bem? Às vezes pode acontecer isso. É de prova acá, não fique preocupado se sumir, está bem? Sí, Katia, ya estuve viendo desde la última migración, por lo que habíamos conversado justamente sobre Mercosur, UNASUR y Parlatino, que era digamos, lo que vimos que era el último cambio así pendiente, y vi que quedó bien, así que igualmente tengo tiempo como de acá al lunes para hacer nuevamente así un repaso aleatorio, pero por lo que vi hasta ahora entiendo que no, o sea, todos los temas específicos de migración quedaron resueltos. ¿Puedo hacer una pregunta para Oscar? Oscar Baghini. Sobre la indización, Katia ha hablado que hay, no sé, parece que colecciones. Me gustaría saber si ustedes van a utilizar los descriptores de DEX, porque sería bastante importante para la recuperación. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo era en TCLRs? Sí, Sueli, bueno, te comento, en TCLegis no teníamos integrado el DEX, entonces una solución, digamos así, básica, pero como para tener alguna forma de recuperar temáticamente, fue usar el campo colecciones, donde desarrollamos, serán 30, 40 grandes temas que usábamos a modo así justamente de indicador temático principal dentro de la base de datos. Esto es específico dentro del sistema TCLegis, o sea, para recuperar en TCLegis. La gran ventaja del valor, digamos, agregado de TCLegis, que nos hizo, digamos, seguir trabajando con el mismo por 10 años, es la posibilidad que tiene de recuperar por palabras dentro de los textos. Entonces, esto está asociado a los ejemplos que vos dabas de recuperar, digamos, a través de los descriptores. Obviamente que al recuperar por palabra dentro de los textos, vos ponés ahora tabaquismo, tabaco, y te van a salir muchísimas normas al respecto, o sea, va a recuperar todo, no queda nada afuera. El tema de la indización es un tema que nosotros, a partir de la adopción de FIADMIN, del cambio tecnológico de la herramienta de Legisalud, internamente vamos a, digamos, a plantear y a planificar, porque, digamos, la opción viable es, digamos, hacerlo de ahora en adelante. Pero, ¿qué pasa, digamos, si yo, por ejemplo, usando el mismo ejemplo, sale una ley sobre tabaquismo dentro de 2 meses, lo indizo con tabaquismo y el que va a usar tabaquismo va a encontrar una sola norma? ¿Por qué? Porque 30.000 de las otras 30.000 normas, las 500 o lo que sean que refieren a tabaquismo, no va a estar indizada. Entonces, eso también es algo que a futuro tenemos que pensar y conversar con ustedes si es lo más conveniente comenzar a indizar desde ahora, porque el 99% de la base va a estar sin indización. Y referido al tema del Atlas Federal, ese es un sitio que nosotros fuimos desarrollando a partir de la base de datos de Legisalud, o sea, utilizando Legisalud como, digamos, como materia prima, fuimos sistematizando
la legislación más importante, y en una de las, digamos, de las opciones es la legislación temática. Pero eso está armado por nosotros, digamos, manualmente, en archivos HTML, que a medida que se van cargando actos normativos referidos a la distinta legislación temática que nosotros tenemos disponible, editamos los HTML, le agregamos el link, ¿no es cierto?, a los nuevos registros y demás. Y también aprovechamos para hacer algunas relaciones de temas afines, los que tienen alguna normativa internacional también, como para darle un valor agregado desde el punto de vista de la necesidad del usuario, que independientemente de buscar las normas por la base de datos, pueda acceder a listados con legislación temática ya sistematizada. Más que nada, en nuestro caso, atendiendo a las necesidades de las provincias, ¿no es cierto? Y viendo, bueno, tal tema, ¿no es cierto?, de salud, cómo está legislado en el país y qué provincias legislaron sobre ese tema, qué provincias no, etcétera. Pero digamos, esto es un sitio que está armado, que utiliza la base de datos como materia prima. Y es la solución también que encontramos para facilitarle a los usuarios, ¿no es cierto?, acceder a la legislación sobre temas específicos. Pero ahí ahora con el uso de FIADMIN sería como incluir los enlaces directamente, ¿no? También, pero manualmente como ya era hecho, ¿no? ¿O no van a mantener? ¿Cómo sería esto ahora? Claro, exacto, porque cambia, digamos, la base de datos, pero, digamos, a los efectos de nosotros actualizar los listados es lo mismo. O sea, ponemos la URL nueva, que va a estar con el ID que genera FIADMIN, el link va a funcionar y el texto completo, digamos, lo va a encontrar. Está la diferencia, sí, que ahora antes teníamos solamente, bueno, el archivo XML, que se visualizaba como HTML, o sea, todo ahora se visualiza como HTML, y ahora tenemos la opción también de PDF. Entonces, desde ese punto de vista, como está todavía en desarrollo, digamos, parte del plugin, parte del tema de la búsqueda y de la búsqueda a través del plugin de Ahrefs, mismo también como consulta, lo relaciono ahora con la metodología, desde el punto de vista de que, por ejemplo, todo lo que vemos nosotros del desarrollo de ahora fue generado a partir de esos archivos XML. Entonces, esto es algo que igual yo tenía para, digamos, comentar como duda, luego de que se haga la migración, o sea, a partir de que se carga en FIADMIN, cómo se van a generar los otros tipos de contenido de texto completo. Porque, digamos, la modalidad nuestra hasta ahora era subir un archivo XML. Eso no lo vamos a hacer más. Entonces, en el link de texto completo, ¿qué vamos a poner? Un PDF y todo lo otro, y a través de ese PDF se van a poder generar el XML y el HTML. Bueno, esas son consultas que tenemos principalmente para Héctor, ¿no es cierto?, que hizo todo el desarrollo ese, de cómo va a quedar digamos, los registros en igualdad, ¿no es cierto? O sea, de que sean siempre las tres opciones de acceso a los textos completos. Y referido a los textos completos también, aprovecho para comentar el tema de los anexos, porque si bien ahí en la pestaña de texto completo podemos agregar, esa sería, digamos, lo que yo entiendo, la solución por defecto. Nosotros tenemos normas que tienen anexos que son, no sé, 30, 40 páginas. Entonces, como en la metodología que veníamos trabajando actualmente, que teníamos que marcar un archivo en XML, Katia, digamos,
después puede ver, o no sé si en el análisis de la base de datos se puede ver que hay muchísimos registros que dentro de su texto tiene un link a un PDF, que es el PDF, ese es el anexo de la norma que está ingresada en la base de datos. En este caso, si nosotros subimos ya el texto en sí en PDF y el anexo va aparte, digamos, irá aparte, calculo yo, como otro PDF. El tema es que nosotros ya los tenemos vinculados dentro de los textos completos. ¿Por qué? Porque teníamos la opción esa de hacer links dentro de los textos porque era un archivo XML. Ahora, eso también, digamos, va a quedar el desfasaje que digamos, se van a poder acceder a los dos, pero independientemente. Bueno, son, digamos, algunas cosas son dudas para ver, pero que están, digamos, relacionadas, en este caso específico de la capacitación hoy de carga, de, digamos, cuál sería la mejor práctica para cargar los anexos. Los anexos que no están incluidos en el texto completo de la norma que se acaba de ingresar en FIADMIN. Oscar, eu penso que estas dúvidas podemos falar em lunes com o Heitor, pero penso que vocês vão añadir o PDF e temos que ter o XML e o HTML. Pero não sei como temos que fazer o enlace de arquivos anexos, né? Não sei. Pero nós podemos falar com isso com o Heitor em lunes. Não? E no todas sé muy as bien, dúvidas Katia. que o Oscar, Adriana, toda a equipe, não, que terem entre hoje e amanhã, não sei, ou mais tempo, podemos também conversar nessas reuniões. Pode falar, desculpa. Solo estaba aquí pensando, yo creo que es posible también, junto con el texto completo, también hacer la carga del anexo que es relacionado, que es anexo, ¿no?, de este texto completo. Entonces serían dos cargas de PDF. Y ahí la parte de lectura de esta ahí sí es con Heitor, ¿no? Deberíamos que hay un procedimiento que está en desarrollo, me parece. ¿Sí? Pero creo que es posible añadir el texto completo y el anexo en el mismo registro. Sim, isso eu penso que sim também. Bien, gracias, Oscar, por contestar esta pregunta específicamente sobre indexación que yo estaba aquí pensando. Después yo voy a reunirme con Katia para ver qué podemos hacer para no dejar todos los registros sin indexación. Y ahí intentamos hacer algo ahí, pero también no quiero hacer con que el cronograma sea retrasado debido a esto, ¿no? Pero después yo voy a hablar con Katia en separado para ver qué podemos hacer. ¿Está bien? Gracias. Perfecto, Sueli. Sí, gracias. Justamente por eso aprovecho que estás participando hoy en la reunión de capacitación de FIADMIN para que tengas en cuenta el tema ese y puedan darnos, digamos, una sugerencia de cuál sería la mejor práctica por el problema ¿no es cierto?, que el 99% de la base va a estar sin indizar. Entonces, ¿qué sería lo que nos recomiendan, ¿no es cierto?, referido a la indización? Gracias. Gracias. Oscar, pode falar, Oscar. Una consulta que se escapa un poco de lo técnico, pero que tiene que ver con los tiempos políticos, y no sé si la definición la pueden dar ustedes. En las autoridades de OPS, de la Oficina Argentina y del Ministerio, están planificando el lanzamiento o la presentación de la nueva plataforma Legisalud o de la plataforma renovada de Legisalud. La consulta es si visualizan tiempos próximos de que esto
se pueda presentar o esté medianamente terminado como para decir, bueno, mediados de fines de febrero o X fecha, se podría planificar la presentación porque ya estaría terminado o se podría visibilizar la nueva base. Oscar, nós temos projeto que estamos seguindo, né, no GitHub, né? Agora nós já deveríamos ter feito a migração, mas ainda está, como tinha algo para arrumar, nós temos que arrumar, não? Pero agora penso que assim que o Oscar Bagrini decidir, vocês param de incluir registros em TCLRs, enviam a base para nós outros e nós outros já vamos fazer a migração. E a parte disponível para consulta, não para o público, o site, penso que os Mori e o pessoal daqui de BRM, né, de IT, já está fazendo a transferência para os servidores de ustedes. É isso, não é, Oscar Bagrini? Sí, tenemos previsto justamente avanzar con ese tema en la reunión del lunes, de ir preparando el ambiente en el servidor. Pero bueno, sí, digamos, siguiendo el cronograma, yo veo que se está prácticamente cumpliendo exacto digamos, los tiempos del proyecto, que estaba calculado para mediados de marzo, calculo yo, ya va a depender, digamos, de lo que todavía está en desarrollo, ¿no es cierto? El tema de la migración, yo por lo que testé hasta ahora, prácticamente eso ya estaría listo. Utilizar la herramienta FiatMe no vamos a tener problema. La visualización a través del plugin LiveRef, se fueron haciendo todas las sugerencias que fuimos dando, las indicaciones, prácticamente ya está bastante avanzada. Solo quedan las dudas que les comenté recién, algunos temas que son, digamos, accesorios, pero que tienen relevancia para nosotros, como las distintas interfaces de búsqueda que tenemos personalizadas, generar el dataset para contribuir al repositorio de datos abiertos, tanto del Ministerio como el repositorio de datos abiertos de Argentina, que nosotros las hacíamos de determinada forma hasta ahora con TCLegis y no, digamos, no sabemos cómo las vamos a poder hacer con la nueva herramienta, ¿verdad? Lo que veo que, digamos, más faltaría de ajustar es el tema de la recuperación, que justamente habíamos quedado de ver, digamos, de avanzar en ese tema, tanto la recuperación simple como la búsqueda avanzada, temas para conversar sobre digamos, la recuperación de artículos relacionados. Un tema importante, el tema digamos, del destaque, justamente en esta presentación que comentaba recién Oscar, el eje en sí de la presentación, más allá de, ¿no es cierto?, de mostrar la actualización tecnológica, va a ser la disponibilidad de toda la normativa referida a COVID-19. Ese es un tema que, digamos, nos preocupa un poco y lo vamos a comentar el lunes porque al no estar, digamos, todavía muy desarrollado el tema de la recuperación, digamos, les comento, digamos, para que vayan teniendo en cuenta, por ejemplo, si hoy nosotros buscamos en Legisalud coronavirus, se recuperan más de 1000 normas, más de 1000 actos referidos a coronavirus. Si buscamos en el que está, digamos, en la búsqueda, en el plugin que está en desarrollo de LiveRef, coronavirus, se recuperan 80 actos. Entonces, claro, ahí está la diferencia entre buscar por palabra dentro de todos los textos completos o buscar solamente por palabras del resumen. Pero, como Renato, digamos, al inicio del proyecto
nos había, digamos, informado que Vireme ya había avanzado con el desarrollo de hacer recuperación por palabras en textos completos de PDF, digamos, es algo que tenemos pendiente de volver a conversar, o en el caso específico el primer, digamos, acto que sería la presentación en sí del nuevo portal de Legisalud, cómo va a estar sistematizada toda la normativa de coronavirus para justamente utilizar como ejemplo el día de esa reunión. Está bien, penso que nós podemos falar disso também em lunes com o Heitor. Já vou falar a hora com o Heitor. Primeiro quero agradecer a todos, Angélica, Sueli, por fazer a capacitação, a todos de Argentina, do Ministério, Flávio também, que ele entrou, eu acho que agora ele saiu, mas nós estamos acá à disposição de vocês, não para as dúvidas e para tudo que precisarem. Está bem? Penso que é isso, então. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Muchas gracias. Vamos enviar as diapositivas e a gravação também. Está bem para Oscar Bagrini, aí ele envia por correio para vocês também. Tá bem? Gracias. Gracias. Saludos a todos.